Hello, my friends. How are you doing? Eu sou o Cello, professor de inglês com mais de 10 anos de experiência nas maiores escolas aqui do país e agora estou aqui no YouTube para poder te ajudar a falar inglês de uma vez por todas e dar aquele boost, aquele upgrade com dicas diárias, tá? De fluência, de pronúncia, de vocabulário, gramática, enfim, tá? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de vocabulário e de expressões que são usadas quando a gente vai em algum bar ou restaurante, tá? Mas antes de entrar nisso daí, deixa o seu joinha aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, tá? Que é isso que faz com que o nosso trabalho seja visto por mais gente que está precisando realmente desse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece quando eu vou a um bar ou restaurante? A gente costuma, às vezes, quando a gente está começando a aprender inglês, a gente costuma traduzir a maioria das coisas. E não nada de errado com isso, pelo menos no início. Quando você vai virando um aluno de nível intermediário ou de nível avançado, aí sim você tem que começar a parar com a tradução e já viver o inglês e pensar em inglês e etc. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre dicas como pensar em inglês, mas enfim, tá? O que a gente tem que entender é que em alguns contextos, aquilo que soa natural para a gente aqui no português não vai ser tão usado, tá bom? E um dos contextos é quando a gente está em um bar, um restaurante, etc. Então, por exemplo, se você é um waiter ou waiter, ok? Se você é um waiter ou uma waitress, ok? Garçom ou garçonete. Geralmente, se você vir que tem alguém ali, um gringo, igual a gente fala, para você atender, geralmente você não vai virar para a pessoa, porque aqui no português a gente perguntaria algo do tipo assim, o que vocês querem, o que vocês desejam, ok? E aí se eu traduzir isso para o inglês, ficaria algo do tipo, what do you wish? What do you wish? O que você deseja, né? E muita gente pensa que é só traduzir mesmo que vai estar certo. Gente, nunca fala isso. Tá bom? Porque senão a pessoa, ela tem a liberdade de virar para você e falar assim, I wish to be happy, I wish that my life goes well in all of my areas and my marriage, and ela vai começar a contar dos desejos da vida dela, de verdade, porque o wish é o verbo desejar nesse sentido, de fazer desejos e etc. Então, nunca de what do you wish, ok? Ao invés disso, tem uma expressão que é muito usada, que é what will you have? What will you have? O que você vai querer? Mas aí também não é o que você vai querer direto, não. Sempre chega já com hello, how are you doing? Uma outra expressão legal de colocar aí na conversa antes de fazer essa pergunta do what will you have, o que você vai querer, é você colocar are you ready to order? Are you ready to order? Você está pronto ou vocês estão prontos para fazer o pedido? Order, ok? Esse verbo é muito usado nesse contexto de bares e restaurantes. Então, faz essa pergunta primeiro. Então, seria algo do tipo hello, how are you doing? Alguma coisa desse tipo, e pergunta, are you ready to order? Vocês estão prontos, ou você está pronto para pedir? E depois você introduz essa primeira pergunta que eu falei, no lugar de what do you wish, você já pergunta, ok, so what will you have? What will you have? O que você vai querer? Tá? Porque aí você demonstra para aquela pessoa, de certa forma, que você pode confiar, tá? Que na verdade que ela pode confiar em você, porque você sabe o que você está falando. No sentido de que você consegue entender um falante nativo da língua inglesa. E isso é muito bacana, tá? E isso se você estiver desse lado em que você for perguntar, mas se alguém for me atender em inglês, provavelmente essas perguntas vão ser feitas, tá? Are you ready to order? What will you have? Ok? Essas coisas aí vão ser perguntadas geralmente. E agora, se eu estiver no lugar do customer, de cliente, e eu quiser realizar o meu pedido,
Tem várias formas, tá? Não vou ficar aqui falando sobre todas elas, até mesmo que, né, tomaria muito tempo, seria contraprodutivo. Mas uma das formas que eu vejo muito, né, e né, já vi em vários contextos em que eu tive que fazer pedidos em inglês, fosse, enfim, né, fosse o contexto que for. Uma das formas muito interessantes de você falar o que você quer, tem duas principais que eu, pelo menos, gosto bastante. Eu posso virar e falar assim, I would like... E aí eu falo o que eu quero. Por exemplo, I would like a Caesar salad. I would like a Caesar salad. Eu gostaria de uma Caesar salad. Tá bom? De uma salada Caesar, tá? Para quem não sabe, é um tipo de salada. Tá bom? I would like a Caesar salad. Você está colocando o verbo like, que é gostar, né? No subjuntivo. Então, eu gostaria de tal coisa. E você já fala o que você quer. I would like tal coisa, tá? Então, tem esse I would like. Outro que é um pouco mais direto e que também é muito usado é I will have. I will have. Por exemplo, se você está numa cafeteria, etc., num coffee shop, né? E você quer falar que você vai tomar um cappuccino. I will have a cappuccino. I will have a cappuccino. Ok? Eu vou querer um cappuccino. E dá uma olhadinha. I will have, se a gente traduzir isso aí tudo literalmente, ficaria eu terei um cappuccino, mas não é esse o significado por causa do contexto todo. Você está inserido num contexto que há pedidos sendo feitos e também coisas sendo perguntadas para que você possa consumir. E nesse contexto aí, I will have não vai ser eu terei, e sim eu gostaria ou eu vou querer tal coisa, tá bom? Então, a linguagem vai mudar de acordo com o contexto também. E isso é também um dos tópicos dos próximos vídeos, tá bom? So that's it for today. I really hope you guys liked it. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá bom? Let me know in the comments below what you think about this topic. Me deixa saber o que vocês acham desse tópico aqui. Se vocês querem mais expressões de bares e restaurantes, ou o que eu falo quando eu chegar, talvez no aeroporto. Olha que interessante. É um tópico bacana. Se vocês quiserem ver isso aqui, comenta aqui abaixo, que eu vou ficar muito mais que feliz de ajudar vocês a expandir o vocabulário, tanto em expressão, quanto em palavras, quanto em gramática de vocês, tá bom? So that's it for today. I hope to see you on my next video, okay? Bye!